Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Genilda, sou cuidadora de criança com deficiência. A minha formação é educação especial, a minha especialização é educação especial também e Libras. E eu e a minha colega Carla Bernalda fazemos parte de uma equipe que iremos falar de um autor chamado Levi Vygotsky. Ele era um psicólogo russo que enfatizava a importância da interação social e a cultura do desenvolvimento da fala, que é da linguagem, né? E ele começa a falar sobre a linguagem, que é um instrumento essencial. E a parte que é mais importante para uma criança é quando a criança fala, né? Aí nós iremos saber que a criança a criança está sentindo alguma coisa, mas ele diz que não precisa somente falar, mas somente o gesto também funciona. E Vygotsky, ele era jovem, né? Antes de falecer, ele faleceu com 38 anos, era russo, né? Mas tinha um conhecimento muito grande com a parte da psicologia. Ele entende que a mente, ela controla a mente, a parte superior e a inferior. E ele vai falar também sobre as lesões dos órgãos. E ele vai começar a falar que uma criança deficiente, ela não impede de crescer, ela não impede de se desenvolver. Ele fala que a criança com deficiência, quando ela chega na sala de aula, ela vai mostrar medo, dificuldade, mas quem vai entender essa criança é o professor. E quando o professor ele entende essa criança, o professor vai procurar métodos, estratégia para cuidar dessa deficiência, que é o medo, que é a dificuldade de entender aquilo que está acontecendo. E esse professor não pode andar só, ele vai ter que precisar de ajuda para essa criança, que vai ser a metodologia, a estratégia, os colegas de trabalho, os alunos regular, todo esse povo, né, todas essas pessoas irão ajudar esse aluno. E logo vem o resultado, que a cada dia esse resultado vai fazendo mudança na vida dessa criança. Tira o medo, tira a insegurança, passa a ter segurança. O profissional também passa a entender e procurar estratégia para ajudar essa criança. Vygotsky deixou para a sala de aula mudanças na sala de aula. Vygotsky deixou que os profissionais teriam que ter mais entendimento de que a necessidade é grande do crescimento de cada criança deficiente e terá muito resultado. Olá pessoal, boa noite. Eu sou Carla Renelda, sou professora formada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Tenho especialização em Educação do Campo pelo IF Baiano e atualmente estou cursando Alfabetização e Letramento pela UFBA. Sou uma pessoa com deficiência, eu tenho deficiência auditiva unilateral, adquirida através de uma doença na qual desencadeou a deficiência auditiva. Além disso, eu tenho uma criança, tenho um filho de 9 anos, com o transtorno do espectro autista, nível 3 de suporte não verbal. Além disso, tem deficiência intelectual e TDAH. Então, assim, eu posso dizer que convivo diariamente, na prática, né, com um pouco de tudo aquilo que Vygotsky vem trazendo ou que a sociedade deixa a desejar, deixa as lacunas. Eu fiquei juntamente com a professora Nilda, e aí eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a importância da linguagem e da mediação pedagógica no desenvolvimento humano. A linguagem... a linguagem, ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano, construindo os modos de ser, de pensar e de se relacionar com a realidade. Ela é vista como uma produção e o produto das relações sociais, atuando como atividade mediadora e constitutiva do psiquismo humano.
Ela não é apenas instrumental, mas afeta todo o organismo. Pensamento e linguagem são processos interrelacionados, e a linguagem, ela introduz mudanças qualitativas na relação entre as funções psíquicas, transformando a forma como nos relacionamos conosco e com o mundo. A atividade de ensino é orientada para o desenvolvimento do processo, com foco no vir a ser, ou seja, no que a criança virá a ser futuramente. A mediação pedagógica, ela é fundamental. Baseada na zona de desenvolvimento proximal, ela permite que a criança realize tarefas com o apoio e posteriormente sem. Vygotsky destaca que as leis gerais do desenvolvimento são as mesmas para todas as crianças, com ou sem deficiência. Os princípios e objetivos educacionais também são os mesmos, mas os meios, os recursos, as estratégias pedagógicas, elas podem variar de criança para criança. Por quê? Porque é preciso valorizar o histórico da criança, aquilo que a criança já... Por quê? Porque é preciso valorizar os saberes que as crianças já trazem. Ao entrar na escola, elas já trazem consigo uma série de saberes, de conhecimentos herdados pela sua família, pela sua comunidade, e isso precisa ser valorizado independente da criança com deficiência ou sem. É fundamental criar e disponibilizar sistemas de apoio que acompanhem a variabilidade desses processos de desenvolvimento, considerando as suas necessidades individuais de cada criança. A condição de deficiência, ela não impede a ação pedagógica. Pode promover a emergência dos novos processos de desenvolvimento. A aprendizagem é gerada nas relações de ensino e impulsiona o desenvolvimento humano. O trabalho pedagógico, ele tem grande potencial de promover o desenvolvimento cultural e social, e é importante atuar sem colocar limites a priori, considerando as suas especificidades educacionais e a variabilidade dos processos de desenvolvimento. O caso de Luan, uma estudante do transtorno do espectro autista, inteligência limítrofe e epilepsia, ele exemplifica muito bem como essas práticas pedagógicas podem ser organizadas para atender às necessidades de estudantes com deficiência. Com uma abordagem baseada na zona do desenvolvimento proximal, as atividades elas são adaptadas para provocar novas potencialidades e ampliar as possibilidades do desenvolvimento de Luan. Uma vez que, em vez de apenas acomodar as suas limitações, ou seja, os professores, a professora, a coordenadora, elas estimulavam o aprendizado de Luan. Isso permitiu que ele progredisse significativamente, tornando-se capaz de ler e escrever e participar das atividades escolares. Ou seja, a professora e a coordenadora, elas incluíam Luan no processo de aprendizagem. Elas faziam com que Luan fosse parte daquele contexto e não apenas trabalhava só as suas dificuldades, as suas limitações, de acordo com as suas limitações, mas elas buscavam novos horizontes para que Luan avançasse, para que Luan progredisse. E aí a professora e a coordenadora, elas destacam que o progresso de Luan é um aluno retraído para alguém mais solto e participativo. Elas enfatizam a importância de considerar as especificidades educacionais e a história singular do aluno, apresentando novos aprendizados com base no que ele já traz. Ou seja, é justamente aquilo que eu falei no início, de trazer, de considerar os aprendizados que a criança já traz ao entrar na escola. Então, isso é muito importante. A união entre o ensino e a aprendizagem é fundamental. Ela é centrada na relação e na atividade de ensino, e não apenas no aluno.